A paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de mais uma vez partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler aqui no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto tem como título A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo seu espírito que eles estavam assim arrazoando, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra e dizer de que maneira e em que momento o Senhor ministrou ela no meu coração. Em 2021 eu passei uma fase difícil. Deixa eu continuar. Então, como eu ia dizendo, eu passei um momento difícil em 2021, muitos conflitos, muitas perguntas sem respostas, sem saber o que fazer, como agir. E aí, por um momento, por alguns meses, para ser mais exata, por 9 meses, eu me distanciei, da presença de Deus, parei de ir para a igreja, parei de ler a palavra, parei de orar. Mas em nenhum momento Deus deixou de cuidar de mim, sabe? E eu sempre fui apaixonada por Cristo, pela mensagem da cruz e pelo amor incondicional que Ele tem por nós. Mas eu simplesmente fiquei em silêncio. Eu tinha medo de decepcionar as pessoas, sabe? E para onde eu olhava, tinha alguém querendo respostas e eu não tinha para dar. Então eu simplesmente mudei de casa, me separei, saí da minha casa, saí da igreja, e comecei a viver a minha vida tentando preencher o meu tempo como eu achava que eu podia. E aí foi muito lindo isso, que eu comecei a ir pra academia, eu me matriculei numa academia em Itanhaém, antes eu fazia em Praia Grande, e lá tinham muitas aulas, eu frequento essa academia até hoje, e lá tinha muitas aulas de dança, eu sempre gostei de dança, desde jovem, sempre fiz jazz, balé, tudo que tinha música eu tava. E aí eu saía do trabalho, ia pra lá, 6 horas, eu chegava na academia, ficava até quase fechar, 9h30, 10 horas, o que tinha lá eu ficava fazendo. É assim, eu passava o meu tempo, chegava em casa cansada, dormia. E eu fiz amizade com uma moça chamada Suelen na academia, me identifiquei assim de imediato com ela, a gente tinha muitas coisas em comum, só que eu jamais imaginava o que estava por vir, Eu fiquei muito amiga dela e a gente se dava muito bem, a gente tinha os mesmos gostos e tal. E passado meses e meses e meses, um dia ela falou assim pra mim: Amiga, vai ter um culto na minha casa, você quer ir? Daí eu falei: Como assim um culto? Como que vai ter um culto na sua casa? E ela falou: Meu pai é pastor, A gente veio de São Paulo. E ele ainda não abriu o ministério dele aqui, mas ele faz os cultos na minha casa uma vez por mês. E eu estava sedenta de ouvir a palavra, de ouvir Deus falar, de sentir a presença. Porque quem sabe como isso é maravilhoso não consegue viver sem mais. E de imediato eu falei: aceito, claro. E aí eu comecei a entender
algumas coisas. Porque às vezes eu olhava para trás e falava, Deus, o Senhor tá deixando eu ir mesmo? Né? O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai brigar comigo, não vai puxar minha orelha, não vai falar para eu voltar, porque Deus ficou em silêncio em todos esses meses em que eu me ausentei da presença dele. Mas aí eu entendi que ele não perdeu o controle em nenhum momento. Quando eu achava que eu estava indo longe, que eu estava ali fazendo a minha vontade, que eu bem queria, a pessoa que ele colocou no meu caminho, né? Me cercou para me trazer de volta sem que ela soubesse, porque ela também não estava nesse momento, nesse período, ela também não estava firmada na igreja, né? Também por conta das situações que ela passou, que ela enfrentou. Mas esse é um testemunho dela que eu deixo para ela contar um dia. E aí, quando ela fez esse convite, eu fui. Só que eu não falava nada pra ela da minha vida espiritual, nada, nada, nada. E aí eu fui nesse culto. E quem pregou nesse culto foi o pastor Osmar, o pai dela. E ele leu essa palavra. Muito bem, só que quando ele fez o convite, quando ela fez o convite pro culto, que eu cheguei ali, dobrei os meus joelhos pra orar, eu já comecei a falar pra Deus, olha, Senhor, eu tô aqui, eu te amo, eu quero ouvir a sua voz, mas eu já quero falar, eu não vou voltar pra igreja. E eu não vou voltar por isso, por isso, por isso. E eu não gosto disso, disso, disso. E eu não vou abrir mão daquilo, daquilo, daquilo. E comecei a relacionar para Deus os motivos pelos quais eu não queria voltar dos lugares de onde eu havia saído. Muito bem. Isso em pensamento. O culto começou. A palavra foi ministrada da maneira mais simples que eu já tinha visto na minha vida. Foi feita a leitura desse texto que eu li para vocês. E aí o pastor Osmar, ele começou a explanar da seguinte maneira. Ele falou assim, aqueles homens, eles tinham a certeza. Eles só precisavam levar aquele enfermo, aquele paralítico até Jesus. Essa era a certeza e convicção que eles tinham. Nada, nada fez com que eles perdessem esse foco. A Bíblia relata que a casa estava cheia, que a multidão era tão grande que não dava para se chegar perto da porta. Não era possível chegar perto da porta. O que eles pensaram? Bom, se não dá para ir pela porta, nós vamos pelo telhado, mas nós vamos levar ele até Jesus. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Jesus pode e ele faz. Muito bem. E aí o pastor continuou explanando esse texto dizendo assim, sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Que não importa quais são os motivos, as barreiras, as situações que você olha e elas te impedem de chegar até Jesus. Ele está dizendo assim, ó, somente chega até mim, somente traga até mim o problema, que as demais coisas sou eu que vou fazer. Somente venha até a minha presença, chega pertinho de mim, que sou eu que vou cuidar e colocar tudo no seu devido lugar. Foi tão lindo, porque Jesus não precisa de muito, ele é simples no falar, no agir. Não, foi tão lindo que quando Deus disse isso, toda aquela lista de dificuldades e barreiras que eu levei para ele e apresentei, caíram por terra. Porque ele disse assim, ó, tá bom, eu conheço todas elas. Todos os seus problemas, todas as suas dúvidas eu conheço, mas vem até mim com tudo isso e deixa que eu vou colocar tudo no lugar. Eu nem pensei duas vezes, sabe? E Jesus disse muito mais. Ele disse muito mais, assim como ele disse para aquele paralítico, ele disse para mim, os seus pecados estão perdoados, os seus erros, as suas precipitações, as suas falhas estão perdoados, só vem até mim. Olha só, a gente vai, toma o nosso caminho, faz do nosso jeito e Jesus está ali com amor, esperando, pronto para nos ajudar a arrumar toda a bagunça que muitas vezes nós mesmos causamos. Mas para isso é necessário chegar até Ele, é necessário obedecer o comando dEle. E ontem, enquanto eu estava na igreja, no culto, eu me lembrei desse testemunho, eu me lembrei dessa palavra. E senti o desejo de gravar essa mensagem. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? E quando o culto terminou, a irmã Stephanie, que é a minha maior, né, incentivadora para isso aqui, para esse ministério que Deus me confiou, ela falou, e aí? Tô com saudade, será que eu vou ter que começar a ver as mensagens repetidas? E aí eu entendi que Deus estava confirmando que alguém precisa ouvir isso, assim como eu ouvi e voltei para pertinho de Jesus. Então, hoje,
Jesus quer te dizer a mesma coisa. Só vem até Ele, só chega perto dele, esquece todos os motivos que você tem para não estar perto. Eu não sei quais são eles, mas Jesus sabe. Só chega até Ele como aqueles homens tiveram fé para chegar. Imagina que fé é essa. Porque muitas vezes, a porta tá cheia, não dá, a gente volta para trás. Só que quando a gente volta, a gente está adiando a nossa bênção. A gente está deixando de viver o milagre. Jesus está falando assim, ó, não pode existir barreiras. O objetivo tem que ser, chega até mim. Traga até mim o problema, como aqueles homens levaram e saíram com posse da vitória, porque o paralítico voltou a andar. Jesus deu a ordem, levanta-te, toma a tua cama e anda. E hoje Jesus está falando para nós a mesma coisa. É tempo de se levantar. É tempo de viver o milagre, as promessas. É tempo de se permitir viver o cuidado dele nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos privamos, nos poupamos de viver esse amor incondicional. Esse amor tão maravilhoso que muitas vezes é tudo que a gente precisa, é esse acolhimento, é essa voz nos dizendo, vem até a mim, que aquilo que para você é impossível eu posso fazer. E Jesus, Ele quer fazer. Então hoje deixa de lado toda a sua lista de obstáculos, assim como eu deixei a minha. Se chega perto dele, porque é perto dele que a gente vence, é perto dele que a gente é curado, é perto dele que a gente é restaurado, é perto dele que os nossos olhos se abrem para o novo que ele tem para as nossas vidas, porque somos tão limitados quando queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e ele tem coisas tão grandes e maravilhosas preparadas para todos nós, mas é perto dele que nós conseguimos vencer. E uma coisa que Deus tem tratado muito no meu coração, sempre que eu não entendia a fase que eu estava vivendo, que eu não tinha as respostas, eu me culpava e achava que eu tinha que resolver aquilo sozinha. E Jesus tem falado para mim, filha, eu estou contigo. De uns 2 meses para cá, eu tenho tantos testemunhos para contar de situações que o Senhor permitiu eu viver só para Ele me lembrar. Filha, eu estou contigo. Quem cuida de ti sou eu. Quem é a provisão na sua vida sou eu. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida em meio a um grande deserto. Então, nós não precisamos passar por nada sem Ele, por conflito algum, por dúvida algum, por problema algum. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, passe ela com Jesus, segura bem forte na mão dele. E eu tenho certeza que vai ser vitória, que você vai cantar o hino da vitória. E assim, eu peço que Deus te abençoe, que você chegue pertinho dele e permita que ele trabalhe nos seus impossíveis. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.